Pessoal, Já outro. já estamos gravando aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês aí. Aproveitando, admitindo os demais que estão chegando agora. Pessoal, é o seguinte, então quem está chegando agora, pessoal, só peço para vocês então deixarem o microfone de vocês desativado, tá? Ou nós, né? Alencar aí, por favor, deixa desativado aí o som, pessoal, para não comprometer a gravação. E qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham, fique à vontade, pelo bate-papo aí vocês conseguem perguntar e nós, os professores aqui, vamos estar monitorando e respondendo com vocês, não vamos deixar passar nada, tá bom? Obrigado a todos. Primeiramente, nós vamos fazer aqui uma breve apresentação dos professores. Eu já quero deixar claro para vocês que nós 4 professores aqui, o professor Renan, que é delegado do Espírito Santo, o Rochester, delegado do Rio, o professor Perim, delegado federal, e eu também sou delegado federal, nós estamos num curso específico da Advero, nós vamos falar disso depois para vocês, e ao final da live aqui nós vamos passar um cupom de desconto, tá bom? Para todos vocês. Então, vou me apresentar rapidamente aqui. Eu sou Eduardo Fontes, eu sou delegado federal, como anunciei. Eu sou coordenador dos cursos para as carreiras policiais aqui da Advero. Também sou coordenador do curso para as carreiras policiais no CERS, cursos online. Lá eu sou professor de Direito Penal, também de Criminologia. Coordeno uma pós-graduação em Segurança Pública. Coordeno na JUSPOD uma coleção de livros voltadas especialmente para as carreiras policiais. Sou especialista em Segurança Pública com Direitos Humanos e mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa. Vou passar a palavra agora para vocês, para a apresentação breve do professor Renan. Fica à vontade aí, Renan. Beleza. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estão vendo aqui, tranquilo. Oi, estão conseguindo me ouvir? Pessoal, Estamos ouvindo, Renan. Pode falar aí, está todo mundo ouvindo bem. porque eu não estava vendo o vídeo aqui, achei que tinha tido algum problema. Bom, pessoal, boa noite aí para todo mundo. Renan Alves dos Santos, delegado de polícia, nomeado no último concurso, né? Então, nós tomamos posse em 2014, o concurso foi em 2013, né? E desde então já passei por diversos lugares aqui no estado e atualmente estou desempenhando as atividades de delegado plantonista aqui na cidade de Colatina mesmo, na minha cidade natal. Vou lecionar a matéria de Direito Processual Penal e espero que a gente tenha um ótimo êxito aí. Espero contar com vários de vocês aí como colegas de trabalho aqui no estado do Espírito Santo. É um estado maravilhoso, muito agradável, é pequeno, rapidinho a gente está na capital. Enfim, tem uma série de vantagens aí territoriais aí para quem quiser fazer parte da carreira. Passar a bola aí para o professor Rochester, então. Beleza, Ruxa? Fala aí, Ruxa. Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigado pela confiança no nosso trabalho, na Advero, no método do nosso trabalho. Isso é bem gratificante para todos nós. Um amor para o grande amigo Eduardo Fontes, Perim, Renan, 2 grandes colegas e grandes professores que me admiro e tenho muita honra em estar nessa equipe, né, com todo mundo. Acho que tem microfone aí ligado, pessoal. Só para tentar atrapalhar a gravação. Isso aqui vai ficar gravado, né, Fontes? Para outros participantes, outros alunos, né? Bom, eu sou delegado de polícia no Rio. Já tem aproximadamente 17 anos que eu sou delegado de polícia. Dou aula há 18, né? Assim que eu me formei, comecei a dar aula. Então, e logo um ano depois eu passei no concurso. E essas dificuldades todas que a gente tem, insegurança, vontade às vezes de desistir, isso tudo passa pela nossa cabeça, né? Então, né, ao longo dessas aulas, né, eu fiz especialização,
também, penal, processo penal, sou professor do SES, de penal, processo penal, da pós-graduação também do SES, de direitos humanos. Então, a gente vem desenvolvendo métodos de estudo durante todo esse tempo, diversos cursos de especialização, né? A gente não para de estudar o tempo todo. Então, dou aula na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, Escola da Magistratura do Mato Grosso, dou aula em diversas pós-graduações daqui do Rio de Janeiro e outros estados, do Paraná, lá com o Hoffman também, somos professores da mesma pós-graduação. Então, a gente está sempre escrevendo, sou autor de livros da coleção de carreiras policiais que o professor Pontes e o Hoffman coordenam, né? Temas avançados de polícia judiciária pelo Juiz Cosmo, faço parte dessa obra, faço parte da obra também de investigação criminal pela polícia judiciária da Lumen Iuris e polícia judiciária no Estado de Direito também pela Lumen Iuris. A gente vem desenvolvendo muitos estudos de fortalecimento da investigação criminal, do papel do delegado de polícia, rompendo aí alguns tabus e paradigmas a respeito da nossa carreira. E na polícia eu participei de diversas delegacias especializadas, criança e adolescente, entorpecentes, participei do grupo de elite aqui da Polícia do Rio, que é a COREA, Coordenadoria de Recursos Especiais, fui titular de algumas delegacias e atualmente estou desenvolvendo um trabalho na Secretaria de Segurança Pública, na verdade a Secretaria de Ordem Pública do município de Macaé, né, desenvolvendo aqui atividade de segurança. Então a gente está sempre estudando, sempre se desenvolvendo. Então, mais uma vez agradeço e vamos tentar tirar aí todas as dúvidas que eventualmente os colegas, os nossos amigos, futuros delegados de Polícia do Espírito Santo, eventualmente tenham. Beleza, obrigado aí, Rochester. Professor Perim, está com você a palavra aí. Boa noite a todos. Ratificando aí o que o professor Rochester falou também, agradecer a confiança de todos aí. Vou ser breve aqui também na minha apresentação. Sou delegado de Polícia Federal, assim como o professor Eduardo Fontes, há pouco mais de 12 anos. Atualmente estou numa divisão em Brasília, coordenando a parte de estudo específico de legislação, pareceres e legislação. Tive a oportunidade de passar por 3 estados da federação diferentes, cada um com uma peculiaridade. Tive também o prazer de trabalhar junto com o Eduardo, né, que foi o momento que a gente se conheceu. Desde então a gente vem procurando desempenhar alguns trabalhos ali. Sou professor também do SERS, atualmente nas disciplinas de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Já ministrei aulas em outros cursos preparatórios também, até antes de entrar como delegado de Polícia Federal, de Direito Constitucional e Direito Processual Penal e Direito Penal. E também sou pós-graduado em Processo Civil. Vou estar acompanhando aqui vocês com Direito Constitucional, procurar sanar aqui as dúvidas aí porventura existentes e trabalhar ao máximo aí para a gente poder acertar aí as questões aí, ou a questão, né, que eventualmente venha a ser cobrada aí nessa prova discursiva. Se não cravar a questão, pelo menos alguma parte dela aí que com certeza vai ser muito benéfica para vocês aí. Professor Eduardo. Beleza, obrigado a todos. Bom, vocês puderam perceber aí, vocês são os nossos alunos aqui hoje. Os professores, larga experiência profissional, larga experiência acadêmica, todos os delegados de polícia, todos nós concurseiros, somos concurseiros, então nós sabemos exatamente aí o que vocês passam, qual é a grande dificuldade que vocês têm, seja na primeira etapa, na segunda etapa, na prova oral. A gente sabe exatamente o que passa na cabeça do concurseiro, porque todos nós passamos por isso. Então, vamos começar falando com vocês hoje para aqueles que vão fazer essa prova pela primeira vez. O aluno fica meio perdido, não sabe por onde começar o estudo, que livro estudar, se ele deve se dedicar mais a alguma disciplina ou não. Então, vou passar para o Renan falar um pouco sobre isso. Cada um vai falar rapidamente sobre a sua disciplina nesse curso que nós vamos falar para vocês. Na realidade, pessoal, essa live está sendo feita para quem não é aluno ainda do nosso curso. Nós estamos apresentando o nosso curso para vocês e, com isso, trazendo algumas questões relacionadas à segunda etapa do concurso para delegado do Espírito Santo, porque nós estamos já na terceira turma, né? A terceira turma aí voltada especificamente para a fase discursiva. Então, professor Renan, o que você pode trazer de dicas para os alunos? Você aí que é da casa, o pessoal quer aí ser seu colega, o que você traz para eles aí
de orientação nesse sentido? Bom, pessoal, a minha experiência como concurseiro é bem recente, né? Esse concurso de delegado aqui do Estado que eu passei foi o último, em 2013. Então, portanto, eu estou fresco aí, né? Na cadeira de delegado, diferente aí dos colegas que já têm uma vasta experiência, uma caminhada muito grande. É um orgulho estar participando desse grupo, esse pessoal tem tanta experiência, tanto conteúdo para passar. Bom, então, há pouquíssimo tempo eu estava nessa condição que vocês estão agora, né? Cheia de incertezas, inseguranças e tudo. E, inclusive, a minha experiência nesse concurso especificamente, ela foi até bem interessante. Talvez alguns de vocês estejam nessa situação hoje, né? A gente estava comentando antes de começar a live aqui dessa minha experiência. Bom, na primeira fase, eu tive uma pontuação que ficou pouco acima da nota de corte. E fiquei com uma grande incerteza, né, em relação à segunda etapa, se era viável, um estudo mais aprofundado, enfim, aí você já começa a ficar um pouco perdido, né? Tentar apostar em algumas matérias, o que vai estudar, o que não vai. Enfim, foi um momento ali de um estudo muito intenso e, graças a Deus, foi exitoso. A minha experiência em concurso me mostrou que a segunda fase foi o meu grande diferencial, né? A minha nota na segunda fase ficou entre as 15 melhores e acabou me jogando bem para frente no concurso. Então, o pessoal aí que de repente está em dúvida, se aprofunda nessa preparação de segunda fase ou não, se de repente não foi tão bem na primeira fase e está aí achando que vai desistir ou não, está com essa dúvida, queria passar para vocês essa minha experiência que, enfim, foi marcante, foi exitosa e, graças a Deus, me possibilitou estar trabalhando na carreira que eu queria e no estado que eu queria, né? Então, essa é a minha experiência para vocês, entendeu? Bom, em relação ao curso, né, e a matéria de processo penal, é fundamental a gente entrar com o peito aberto aí para essa segunda fase, né? Bom, se tratando de cargo de delegado, o processo penal é uma matéria das mais importantes, né? A gente tem a peça processual, uma questão ainda na prova. De certa forma, é uma preparação que vai fazer uma diferença fundamental. E a gente até estava conversando a respeito dos critérios aqui que estão estabelecidos no edital. A segunda fase também valerá 120 pontos, somando com a pontuação da primeira fase. Então, ou seja, o jogo está completamente aberto, né? Tem total possibilidade aí de avançar muito nas colocações de concurso, e aquele candidato que tiver uma boa preparação na segunda fase, ele larga na frente. Vou passar a bola aí de novo para o professor Rochester, entendeu? Para ele passar a experiência dele, dar novas dicas aí também para o pessoal. Isso aí, pessoal. A peça processual, peça prática, né, cada edital denomina de uma maneira, de certa forma, um pouco de novidade, né, nos concursos no âmbito estadual. Né? No âmbito federal, a gente tem uma maior tradição de peça prática. No âmbito estadual, varia muito isso de estado para estado. E são poucos estados que adotam esse método, né, de avaliação. É um método eu particularmente acho extremamente importante, porque o delegado ele possui capacidade postulatória para poder pretender em juízo, e eu costumo até falar isso nos livros, né, uma pretensão apuratória. Né? O delegado ele precisa apurar fatos. E para isso
ele precisa deduzir em juízo algumas pretensões que são de natureza cautelar, basicamente, visto que uma grande parte dessas ações do Estado, elas visam o controle, né? Elas visam interferir de alguma maneira em direitos e garantias fundamentais e, por isso, devidamente, todo Estado democrático de direito prevê isso, o controle dos atos do Estado, então é necessário que você submeta isso ao crivo do judiciário. E as peças processuais, elas precisam, juntamente com o conhecimento jurídico, elas acabam avaliando também o poder de síntese do candidato, porque ele não pode exagerar nas argumentações, tendo em vista que ele possui uma limitação. No caso do Espírito Santo, são de 60 linhas, até 60 linhas. É razoavelmente curto isso. Você precisa ter muito cuidado naquilo que você vai deduzir. Então, por essa razão, é recomendável sim que você use a folha de rascunho para elaborar essa peça. Você precisa estruturar, fazer o esqueleto da peça. A peça ela, muito parecida com uma petição inicial. Muito parecido. Então, você irá ter o endereçamento, tem que prestar atenção na competência, por isso competência é um tema que tem que estar afinado, apesar de, nas peças processuais, ele já dá uma dica, né, bem forte sobre a competência. Mas a competência é um tema extremamente importante para a peça. Então, o endereçamento é algo crucial, é algo que você poderia perder muitos pontos só no endereçamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, na folha de rascunho, já indicar o endereçamento. Não precisa perder tempo escrevendo o que você vai depois escrever na peça, ou seja, você não precisa escrever tudo na peça de rascunho. Não faça isso, porque você vai perder muito tempo. Então, por exemplo, se você está diante de um caso concreto em que já ali a indicação de um juízo criminal da capital ou da comarca que seja, então você coloca ali juízo da comarca tal, faz a anotação, endereçamento, 5ª Vara Criminal da comarca de Vitória, ponto. Já anota ali, o endereçamento vai ser para esse juízo. Lembrando sempre os termos técnicos, juízo, né, que você identifica. Mas na hora de endereçar é juiz, né, correto? Não deveria ser assim, mas é assim. As peças processuais são endereçadas para o juiz. Né? E aí perguntar se falar juíza, eu coloco juíza, o cargo é de juiz. Né? Então, eu acredito que já me fizeram essa pergunta. Aí, se tiver escrito juíza na peça, eu vou colocar esse título de juíza de direito. Não é? Então, isso é algo que o edital não orienta. Não é? Então, a meu ver, não teria nenhum problema se a questão informa isso. Se a questão não informa nada, é juiz, de forma genérica, juiz de direito. Então, é o espaçamento. O espaçamento é algo extremamente polêmico. Às vezes eu ouço professores dizendo que não deve fazer nenhum espaçamento para economizar linhas. Eu acho que isso vai comprometer a estética da sua peça. Tem que ter pelo menos, apesar de ser 60 linhas e do computador. Está sem som? Saiu o áudio. Voltou. Bom, estou olhando aqui, então tá legal. Então, esse espaçamento é pouco, tá? Mas já é para indicar para o examinador que você sabe que ali existe uma distância, né? Para o preâmbulo da sua peça. Tá? Identificar a peça. Então, você anota ali qual é a peça que você vai identificar, você vai fazer, não é? Se é uma prisão preventiva, temporária, busca e apreensão. Fazer um esqueleto dos fatos, como, por exemplo, datas, não é? Datas e ligar os fatos, e os fundamentos jurídicos, você incluir ali os dispositivos penais, o tipo penal que está relacionado no caso concreto, e os dispositivos processuais penais que você eventualmente lembre. Então, alguns dispositivos, eles são batidos, né? Se você vai pedir uma preventiva, você tem que saber que a preventiva, a capacidade postulatória está no 311, que os requisitos da preventiva estão no 312, 313, não é? Você tem que saber esses dispositivos. Então, você pode citá-los sim, isso vai ganhar uma força
boa, não é uma grande, vai ser bem avaliado pelo examinador. Então, o importante é isso. E no desfecho, em regra, os editais ou são omissos com relação ao que você coloca no final, ou indicam que você deve colocar a palavra, a expressão delegado de polícia. Então, no final, no desfecho, né, alguns não falam local e data, não é? Que não tem, na verdade, a peça teria local e data, mas o caso concreto, ele não diz ali um dia que você vai, deduzir essa petição, que você vai escrever a petição. Então, geralmente, no desfecho, né, nesses termos em que espera deferimento ou pede deferimento, você pode escrever data, local, data, e no final escrito delegado de polícia. Por exemplo, o concurso do Pará, por exemplo, o edital já orientava a colocar só delegado de polícia, nem colocar nem local nem data. Né? Se o nosso edital não fala nada, então vale sim colocar local, data, embaixo delegado de polícia. Só a palavra delegado de polícia. Não assina, não coloca seu nome, obviamente, não faça nada que identifique a prova, uma rasura, evitar isso. Então, essas primeiras dicas iniciais de respeito à estrutura. Né? E só para alongar mais um pouquinho, o tempo que você vai precisar para fazer isso. A peça, você tem pelo tempo de prova, que são 5 horas, e ela corresponde a metade da pontuação da sua prova, são 60 pontos para a peça prática, e os outros 60 pontos são divididos em 20 pontos para 3 questões discursivas de penal, processo penal e constitucional. Então, obviamente, se você tem 5 horas, 2 horas e meia, pode se dedicar da peça, 50 minutos às outras questões. Então, estou falando do tempo porque é preciso você treinar tempo também. Né? Então, é importante você saber o tempo que você vai usar. Vai ter que dividir entre o esqueletamento da folha de rascunho e depois a sua redação, né? O texto que você vai colocar na peça. Seriam aí as minhas primeiras dicas para a peça processual. Maravilha, Ruxa. Obrigado aí. Bom, pessoal, só recapitulando, então, achei que o professor Renan foi muito feliz em falar da experiência profissional dele nesse concurso, que ele passou em cima, raspando ali na primeira fase e depois detonou na segunda fase. Então, se você está na nota de corte, ou muito próximo da nota de corte, você já tem que se dedicar ao estudo já para a prova discursiva. Vocês bem sabem que a prova discursiva, o estudo é totalmente distinto de uma primeira fase. Quando a gente estuda para a primeira fase, a gente deve estudar, então, fazendo muitas questões de provas anteriores, se atentando à literalidade da lei, literalidade de súmulas, mas fazendo provas objetivas. Agora, uma segunda fase, como é que você deve treinar? Bom, você tem que treinar, então, agora a escrever. É hora de você aprender a responder uma questão de forma adequada, é hora de você treinar fazendo peças profissionais. Como se quando você chegar na prova oral, como é que você vai treinar? Então, você vai treinar um outro tipo de estudo, você vai treinar falando. Quando você chegar no TAF, para corrida, como é que você treina? Correndo, nadando, quando tem natação e por aí vai. Então, aqui é hora de você fazer muitos simulados, de você, então, treinar questões, treinar a peça profissional. O professor Rochester já deu a dica aqui, ó, peça profissional, metade da prova. Metade da prova. Eu não sei se o Rochester concorda comigo, mas, então, vamos deixar aí metade do tempo, então, 2 horas e meia para a peça profissional, para fazer. Eu acho que essa é uma excelente dica para o aluno. Não aconselho fazer rascunho também, a não ser um esqueleto ali dos principais pontos, então, endereçamento, tipificação, qual a cautelar que vai ser adotada. Mas, Ruxa, queria só ver com você se você concorda comigo. 60 linhas. 60 linhas, para mim, é muito pouca coisa. É pouco espaço para você escrever uma cautelar muito extensa. Então, eu não acredito que venha algo muito mirabolante, mais de uma cautelar, por exemplo, uma busca e apreensão, uma prisão e mais uma ação controlada. Tudo na mesma peça. Isso é minha percepção. Queria ouvir de você. Eu apostaria muito aí numa busca e uma prisão no máximo, sabe? Duas cautelares nesse sentido, mas eu não acredito que seja algo muito cobrado, assim. Eu concordo com você, Fontes. Concordo com o professor Fontes, sim, porque a quantidade de linhas é pequena e pela experiência em outros concursos públicos, né, a gente já vem aí preparando alunos para concursos públicos em segunda fase que avaliam o candidato com provas envolvendo peças práticas. Você tem sido cobrado interceptação telefônica, busca e apreensão, prisão preventiva, prisão temporária, mas é uma cautelar só. Né? Dificilmente
você vê aí prova, eu não me recordo a última prova que pediu diversas cautelares. Então, justamente porque o examinador ele quer saber se você compreende ali o esqueleto da peça, você sabe elaborar a peça. Não é? Então, se você pedir 2 cautelares, 3 cautelares, não faz diferença. Aquele que deduz uma peça bem feita com uma cautelar vai fazer a mesma coisa com um número maior de cautelares, porque o que vai diferir ali são os argumentos, não é? E os pedidos. Não é? E isso, obviamente, para explicar, precisa de maior quantidade de linhas. Eu aposto, como professor Fonte, que será um tipo de cautelar só. Sumiu o seu som. Agora, estão ouvindo? Voltou. Eu que falei aqui. Aproveitando então, já que nós estamos falando de peça profissional, a Júlia Siompos está fazendo uma pergunta aqui que compete a você. Você acredita que, como peça, pode cair a medida protetiva de urgência decretada pelo próprio delegado ou deve focar mais nas cautelares e prisões? Sim, é uma possibilidade. Eu concordo que é possível que caia uma medida cautelar, uma medida protetiva de urgência, uma cautelar de caráter pessoal, de natureza pessoal. O objetivo é restringir a liberdade do agressor e essa cautelar é de afastamento do lar e, obviamente, vai testar o aluno com relação à atualidade do sistema jurídico, né, o sistema legal, se ele está atualizado com as alterações legislativas. E é uma cautelar, de certa maneira, simples e que acompanha a mesma lógica de outras medidas cautelares de natureza pessoal. Então, sim, é uma excelente, inclusive, lembrança. Não sei quem foi que falou, para a gente falar o nome. Se não me engano, é Júlia, né? Júlia. Então, foi uma excelente lembrança da Júlia, você tocar nesse assunto. Então, é importante que, por ser uma legislação nova, você cite a legislação, o dispositivo legal que autorizaria o delegado de polícia a realizar esta medida cautelar. Tá? Então, para mim, uma ótima oportunidade do examinador cobrar isso. Legal. Pode ser que o examinador tenha medo de cobrar porque ele não está acostumado a ver esse tipo de cautelar, né? Mas não faz nenhuma diferença daquilo que o juiz poderia conceder e ele está acostumado a lidar com isso no âmbito judicial. Então, na verdade, paralelamente dizendo, o delegado faria exatamente a mesma coisa. Então, é uma boa dica. Ótimo. Professor Perim, passar a palavra para você agora. Como é que você acha que o aluno deve estudar nesse momento? Quais obras que você indica aí para direito constitucional, para os alunos aí que estão nessa segunda fase? Eduardo e demais colegas aí, os alunos também, normalmente eu sempre falo que o direito constitucional ele acaba sendo deixado um pouco de lado pelos alunos, porque quem está prestando delegado tem facilidade de direito penal, direito processual penal. Só que é um erro deixar de lado, vez que isso vai fazer diferença. Então eu sempre normalmente oriento aí os alunos para a segunda fase, o que é ideal você estudar? Doutrina e jurisprudência, principalmente. Letra de lei, súmula, você já estudou para a primeira fase. Professor, posso esquecer? Claro que não. É um estudo complementar. Mas você vai focar mais em livros ali de direito constitucional. Tradicionalmente, as provas de delegado de polícia civil não precisam, até delegado de polícia federal, não precisa uma obra muito aprofundada. Eu tenho que pegar uma obra completa de direito constitucional, mas não precisa, por exemplo, ser o livro do professor Gilmar Mendes, que é um livro denso, que não é preciso aí para estudar para a prova de delegado de polícia, seja delegado de polícia civil, seja delegado de polícia federal. Para quem quer ter uma boa base aí, basicamente são 3 livros que eu gosto de indicar. O livro do professor Pedro Lenz, Direito Constitucional Esquematizado, um livro completo, tem um linguajar fácil para o concurso público, e é bem acessível, super atualizado. Também existe o livro Direito Constitucional Esquematizado, lá do professor Marcelo Alexandrino e do Vicente Paulo, pela editora Método, um livro também muito bom. Ele é um pouco mais enxuto que o livro do professor Pedro Lenz, mas é um livro também que serve para dar uma base. E um livro um pouco mais aprofundado, que não chega a ser totalmente denso, é do professor Edirlei da Cunha Silva,
também o curso de Direito Constitucional da Ius Podium. Esses 3 livros ali que eventualmente vocês adotarem vão ter uma base boa. Tá bom, professor, passei para a segunda fase, eu estou na iminência de passar para a segunda fase, quero focar aqui em Direito Constitucional em alguns tópicos. Elenquei 4 tópicos aqui que eu aposto que vem questão em cima deles. Primeiro, teoria geral de Direito Constitucional. Então, por exemplo, tem que saber sobre hermenêutica, normas constitucionais, poder constituinte, então tem que saber isso daí. Outro ponto importante, assim, a chance de cair é bem mais alta ainda, direitos fundamentais, principalmente artigo 5º da Constituição. Por que o artigo 5º da Constituição? No artigo 5º, eu consigo tratar temas de direito constitucional, direito penal, direito processual penal. Por exemplo, é feita uma questão em direito constitucional a respeito de provas ilícitas. Fatalmente você vai entrar na parte de direito processual penal também. Então, é um tópico super importante. E outros 2, poder legislativo, principalmente a parte de prerrogativas, imunidades, porque as últimas decisões ali do Supremo Tribunal Federal, principalmente, haja vista a deflagração da Operação Lava Jato, vários questionamentos a respeito das imunidades, principalmente a respeito das imunidades, prerrogativa de foro. Então, são pontos ali que estão aí optando para serem cobrados. E também a parte do poder executivo, principalmente ali eventuais prerrogativas, ou melhor dizendo, as prerrogativas inerentes ao cargo de chefe do executivo, principalmente do executivo federal. A parte de processo de impeachment também, que tem algumas peculiaridades, é algo que pode ser cobrado. Então, esses 4 tópicos ali, entendo que tem uma alta probabilidade de ser cobrado, principalmente a parte de direitos fundamentais, o artigo 5º. Só para fechar aqui, o professor Rochester já falou, pessoal, procurem estruturar a sua resposta. Não vai querer sair de ímpeto já respondendo. Por quê? Uma resposta bem elaborada tem que ter o quê? Começo, meio e fim. Então, se o examinador chegar lá, discorra a respeito de poder constituinte. Professor, o que eu preciso escrever? Galera, vocês vão ter que falar a respeito do conceito, da titularidade, por exemplo, das espécies, discorrer sucintamente a respeito de cada uma das espécies. Isso é o que eu chamo de uma questão aberta. Então, o examinador fala para discorrer, explicar determinado instituto. Então, quando a questão for aberta, é importante você mencionar ali alguns tópicos que você vai discorrer. Lembrando que a limitação ali é de 15 a 30 linhas. Parece muito, mas na hora da prova, não é não. E tem aquelas questões fechadas, quero que fale a respeito da titularidade do poder constituinte, quero que fale a respeito das espécies. Isso é um pouco mais fácil, porque aí você não precisa, teoricamente, montar uma estrutura para a sua resposta, vez que o examinador já está falando o que ele quer. O problema é quando ele não fala o que quer. E quando tiver uma questão, problema, eles narram uma situação hipotética, por exemplo, agentes policiais ali realizavam diligências quando resolveram adentrar em determinada residência, arrecadaram determinados bens, levaram para a autoridade policial. Então, ele está descrevendo uma série de fatores ali comuns no cotidiano da autoridade policial e ele pede para você analisar aquela situação à luz, por exemplo, da Constituição Federal. Então, ali eu vou ter que lembrar, por exemplo, o princípio da inviolabilidade do domicílio, os requisitos para adentrar no domicílio, posicionamento do STJ, do STF, a respeito da adentrada em domicílio alheio, provas, se a prova é lícita ou não, se a prova for ilícita, também lembrando da teoria da árvore dos frutos envenenados, veja, trazendo um paralelo com o direito processual penal. Então é importante você estruturar bem. Por isso que é de suma importância fazer o quê? Treinar questões discursivas. Pega provas anteriores e pega questões novas, analisando à luz da jurisprudência do Supremo e discorrer. Por quê? Muitos alunos, às vezes, têm dificuldade em concatenar as ideias. Não adianta eu jogar uma série de ideias ali que não tem um sentido lógico. Às vezes, até pegando partes, você vê que o aluno sabe o que está sendo cobrado, mas na hora de colocar no papel, transcrever, discorrer aquelas ideias para quem está lendo, essa é a dificuldade. Então, é muito importante aí o treinamento. Então, basicamente, em direito constitucional, pessoal, são essas dicas aqui que eu gostaria
de passar para vocês aqui, e são itens, como eu já disse, que eu aposto que vão ser cobrados aqui, pelo menos um desses itens aqui será cobrado, sem dúvida, na prova de vocês. Maravilha, Perim, obrigado. Só dar um toque aqui, o professor Rochester, dá uma olhada no bate-papo, aí tem algumas perguntinhas sobre peça profissional para você, Rochester. Dá uma olhada enquanto eu vou falando um pouco de direito penal agora para vocês. Bom. Tá. Eu comento depois? Não, vai escrevendo aí, você consegue digitar a mensagem aí. Beleza. Tá bom? Aí você pode desativar o som aí, Ruxa, por favor. Então, aproveitando, pessoal, que o professor Perim falou, ele foi certeiro aí em vários pontos, né? Primeiro, eu gosto muito desse tipo de questão, né? Eu não descarto essa possibilidade de vir uma questão que acabe mesclando as disciplinas. Então, constitucional, trabalhando junto com o processo penal, essa interdisciplinariedade é importante, as bancas examinadoras gostam muito disso. Outro ponto importante, vocês sabem que foram muitos aprovados agora para a segunda etapa, então vai ter muita prova para ser corrigida. O que é fundamental? Você trazer um diferencial na sua prova. Você não pode responder apenas o que todo mundo vai falar. O examinador vai estar corrigindo centenas de provas ali, vai estar vendo essa aqui está igual, essa aqui está igual. A hora que ele olhar a sua prova, tem que ter um diferencial. Então, você tem que lembrar de citar princípios constitucionais. Lembra se aquela questão não tem algum diploma internacional que você possa fazer menção. Mas eu não lembro, não tem vadimeco na hora. Se você não lembra que tem o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, que trata daquele assunto, você cita, você fala, olha, a respeito do assunto, inclusive o Brasil é signatário de um diploma internacional. Pronto, já dá um diferencial. Então, pensa nisso, em colocar, não pense em responder jamais em 15 linhas. O mínimo ali que tem 20 linhas. Se tem 30 linhas para você responder a questão, explore ao máximo aquele espaço para você mostrar conhecimento. Isso é fundamental, tá bom? Bom, direito penal. O que a gente pode trabalhar com vocês, direito penal aqui? Que obra, por onde você deve estudar? Nós temos diversas obras de direito penal, pessoal, e aí já inclui legislação penal extravagante, diversas obras no mercado editorial que são utilizadas em concursos públicos. Então, nós temos aí Rogério Greco, Rogério Sanches, Guilherme Nutti, Kleber Masson, Luiz Regis Prado, Juarez Cirino, Nilo Batista. Todas as obras são utilizadas em concursos. Qual que você deve utilizar? Utiliza aquela que você já está acostumado, aquela que você já vem estudando, você já está acostumado com a linguagem daquele autor, você já tem grifado aquela disciplina. Então, continua com a mesma obra que você está. É que a maneira de estudar agora eu acho que tem que ser diferente. Eu recomendo você prestar atenção em conceitos, dominar conceitos, e sempre que você for estudar um conceito, já traga com você ali um exemplo daquele conceito, porque se der algum branco na hora de você escrever, você lembra do exemplo, isso pode te facilitar. Lembra de diferenciar institutos, então vamos imaginar, você está estudando lá teoria da norma penal, abolício criminis, você já lembra de diferenciar abolício criminis do princípio da continuidade típico-normativa, trazendo um exemplo de cada um. E o fundamental, você prestar muita atenção na jurisprudência, principalmente quando há divergência na jurisprudência do STF, STJ. Você não pode pensar em fazer uma prova desse nível aí do cargo que você quer, sem saber o que pensa o STF ou o STJ acerca do assunto. Questões divergentes, então, divergência na doutrina, divergência na jurisprudência, faz um desenho aí, uma faca na caveira no seu livro, no seu resumo, porque é uma questão potencial de prova. E aí você tem 30 linhas para responder. Você tem que falar das posições que disputam aquele assunto, majoritária e também minoritária de forma fundamentada. Então, falar majoritária entende que sim, por conta disso, disso, disso. A minoritária, por outro lado, entende que não, por conta disso, disso, disso. Mas trazer os fundamentos. Quando nós temos duas correntes, geralmente uma vai dizer que sim, outra que não. Às vezes tem 3 correntes no assunto, a terceira geralmente é o meio termo, mas traga os fundamentos de cada uma. Como você tem 30 linhas ali, você deve privilegiar a posição majoritária. Então, eu começaria respondendo sempre pela majoritária, gastando mais verbo ali, mais caneta na majoritária e depois nas demais. Tá bom? Outra coisa, não deixe de estudar a letra da lei, porque você não vai poder usar o vadimécum lá, mas tem alguns artigos de lei que você tem que conhecer, principalmente para a peça profissional. O professor Rochester já disse isso. Então, ali é fundamental você conhecer qual é o artigo que fala sobre busca e apreensão, de prisão preventiva, de prisão temporária.
Alguns crimes, como furto, roubo, receptação, crimes contra a dignidade sexual, alguns dispositivos é legal você lembrar, né? Agora, se você não tem certeza, aí você não fala nada. Você cita, trata-se de crime de estupro previsto no Código Penal. Pronto. Nós recomendamos também evitar abreviação, CP, STF, STJ, o edital é omisso, então, como o edital não fala nada, para você não ter risco algum, evite aí você utilizar, então, abreviações. Agora, um detalhe, pessoal, em muitos pontos o edital está sendo omisso, ele não fala de abreviações, ele não fala se você pode riscar ou não a prova, se você cometer algum erro. Então, preste muita atenção no dia da sua prova se essas informações não estão ali naquela folha que você recebe, as orientações iniciais. Leia com muita calma, porque ali ele vai dizer, olha, se você errar, você passa um traço em cima da palavra, não tem problema. Você pode utilizar abreviações rotineiras, CP, STF, STJ, então preste atenção, dá uma lida com muita tranquilidade nessas orientações iniciais. Vamos lá, direito penal, o que é importante? Parte geral. Parte geral, é fundamental você conhecer alguns pontos. Naquela parte inicial, teoria da norma, estude aí princípios, e aí, principalmente, eu diria, o princípio da legalidade, muito na moda, discutido pelo Supremo recentemente, princípio da proporcionalidade, muito aplicado pelos tribunais superiores, princípio da materialização do fato e o princípio da individualização da pena. Eu diria que esses 4 princípios você deve estudar, é muito importante, o princípio da dignidade da pessoa humana. Às vezes não cai a pergunta em forma de princípio, o que vem a ser tal princípio, mas você coloca como diferencial na sua resposta, citando o princípio da dignidade da pessoa humana, citando o princípio da proporcionalidade, por exemplo. Você tem que estudar ainda na teoria da norma, o conflito de leis penais no tempo, então fica atento com essa questão, principalmente porque nós temos novas leis aí nos crimes sexuais, nos crimes contra o patrimônio, então atenção aí com essa transição de uma lei, a retroatividade ou não da lei. Estudar também o conflito aparente de normas. Às vezes cai questões para você tipificar, e aí você tem que saber se vai aplicar o princípio da consunção, se é caso de aplicar o princípio da subsidiariedade, por aí vai. Então, eu acho que da parte de teoria da norma, esses 3 pontos, princípios, conflitos de leis penais no tempo, conflito aparente de normas e as imunidades que o professor Perim já citou, também são importantes. Aí entra na teoria do crime, a parte mais importante da parte geral. Aí vamos imaginar dos artigos 13 ao 31, né, o que você tem que dar muita ênfase. Eu estudaria com ênfase as causas que excluem a tipicidade, as causas que excluem o nexo causal, as causas que excluem a ilicitude, principalmente estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, mas estuda todas, e o concurso de pessoas. Né? A gente sabe que na prática os crimes, tem muitos crimes praticados em concurso de agentes, então estudar a teoria do domínio do fato e todos os temas que envolvem ali o concurso de pessoas. Teoria da pena acaba sendo mais cobrado em primeira fase em concurso para delegado, mas tem alguns pontos importantes. Você deve estudar concurso de crimes, saber ali o concurso formal, concurso material, crime continuado, efeitos da condenação e prescrição. Então, bastante coisa de parte geral, que a gente está pincelando aqui, o que eu reputo mais importante. Aí, crimes em espécie. Crimes contra a vida, homicídio, crimes contra o patrimônio, estudar e com muita atenção nas novidades legislativas, nas alterações que aconteceram ali. Estudar aí os crimes contra a dignidade sexual também, com as alterações legislativas, e crimes contra a administração pública são os mais cobrados em concurso para delegado de polícia. E eu acrescentaria aí um crime contra a paz pública, associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Aí, passando para a legislação penal extravagante, aí nós temos algumas leis muito importantes. Então, lei de drogas, crimes hediondos e assemelhados em geral, né? Drogas, tráfico, tortura, terrorismo. Estudar crime organizado, lavagem de capitais, interceptação telefônica, Lei Maria da Penha, que eu acho que vem cobrada ou na peça profissional, ou em forma de um probleminha aí em peça. Código de Trânsito Brasileiro, cai bastante. Crimes contra a ordem tributária e, eu diria aí, crimes ambientais. Então, mais ou menos aí 10, 11 leis extravagantes que eu reputo importante. Então, direito penal, vocês sabem, é uma matéria importantíssima, aí, né? Pontuou bastante para quem estava na primeira fase. E agora, de fato, vocês vão trabalhar com aquelas disciplinas que realmente fazem parte do nosso dia a dia. Tá joia?
Bom, antes de entrar, falar um pouco do nosso curso, eu queria passar para o professor Renan para falar para... Renan, fala para a turma aí como é que você se preparou para a segunda fase durante o seu estudo aí. Tem que ativar o seu som aí. Isso. Pois é, na minha época eu não tive a oportunidade de fazer uma preparação tão especializada quanto essa para a segunda fase, né? Depois que a gente tem contato, de fato, verifica que são muito importantes algumas dicas pontuais. Esse contato com quem já passou por isso é importantíssimo, porque ali naquele momento é um tempo muito reduzido, né? São 5 horas. Em tese, quem olha assim, sem ter passado por aquilo, acredita que é um tempo muito grande. Mas quando você está ali de frente da prova, você vê que não é. Se você não tiver dicas, uma estrutura muito boa, não ter treinado, não ter passado, se preparado para aquele momento de forma inteligente, estratégica, dificilmente você vai ter êxito, né? Então, acho que a ideia do curso é ser esse facilitador. É lógico que, em relação ao conteúdo propriamente dito, quem chegou até a segunda fase já está com meio caminho andado, vamos colocar assim, né? Já tem um conteúdo consolidado, né? Seja de processo penal, seja de penal, constitucional, enfim. Ou seja, já tem uma boa bagagem. Nessa segunda fase, o grande diferencial, o que o examinador quer avaliar, é aquele candidato que sabe realmente concatenar as ideias, que está preparado. Travou o Renan para mim aqui, para vocês também? Articular todo esse conteúdo. Bom, em relação à matéria de processo penal, já que os colegas também elencaram aí algumas apostas, eu vou fazer o mesmo. E de início, assim, eu indico que é importantíssimo o candidato estar atualizado, seja em relação às novidades legislativas, seja em relação à jurisprudência, né? Mas jurisprudência eu indicaria principalmente súmulas, porque a súmula é um conteúdo que já está consolidado no tribunal. Então, eu acredito que o examinador, em um concurso que não é admitido nenhuma hipótese de consulta, que ele vai cobrar aqueles entendimentos que ainda não estão totalmente consolidados. Essa é a minha aposta. Então, em relação a novidades legislativas, aí eu indicaria as alterações que tiveram em relação à ação penal dos crimes sexuais e os crimes de patrimônio, né? Acho que isso aí tem que ficar muito... O candidato tem que estar nos cascos aí em relação a essas matérias. E as súmulas também. Recentemente a gente teve súmulas do STJ aí a respeito da folha de antecedentes, que agora ela serve para comprovar a incidência, enfim. Então, o candidato tem que estar muito atualizado em relação a isso. O professor Perim indicou aí imunidades e prerrogativas. Eu acho também que é uma grande aposta. Isso é um tema um pouco mais aprofundado em processo penal, mas pode ser uma aposta aí para aquele candidato que quer mostrar um diferencial. Também indicaria competência. A competência, em tese, seria um estudo muito vasto aí, né? Mas eu aposto naquelas diferenciações entre a competência de atribuições estadual e federal, né? Em que hipóteses que pode ter conexão, em quais hipóteses ela deve ser afastada, deve ter um desmembramento.
Então, eu também daria uma boa olhada em relação a isso. Também aposto em temas de júri, tribunal do júri e provas, né? Mas aí eu acho que um estudo da legislação ele vai dar uma boa base para o aluno. É comum nessa etapa a gente queira adivinhar os temas que vão cair. É lógico que quando você estuda o tema, você está muito mais preparado, né? Mas eu já queria alertar para os candidatos o seguinte: não deve se prender aquela preocupação de acertar exatamente o que o examinador está querendo. Na prova de segunda fase, é muito importante que o aluno, o candidato, né, na verdade, ele consiga colocar na questão o máximo de informações corretas que ele tenha sobre o tema. Então, suponhamos que você está aí na dúvida, suponhamos que tem uma questão com caso concreto, você está na dúvida realmente qual o posicionamento que o examinador quer em relação àquela questão. Então, como o professor Fontes falou, é importante você trazer um entendimento majoritário, mas também colocar um minoritário, né? E, em vez de ficar com aquela preocupação de acertar a questão e só colocar o entendimento que você acha que seja correto. A preparação de segunda fase, além disso, ela é muito importante porque, eu reitero, o mais importante é o controle do tempo, a forma com que você chega na prova, o seu poder de concisão e a sua habilidade de concatenar corretamente as ideias. Então, eu acho que a preparação com simulados, uma preparação individualizada, que é essa que o curso está propondo, ela é fundamental. Ela vai te dar a oportunidade de você avaliar em que estágio você está e o estágio que seria o ideal, né? Então, a gente vai ter essa possibilidade de avaliar onde você está acertando, onde você está errando, o que precisa melhorar, como melhorar, e, além disso, dar dicas pontuais, né, de como que deve ser essa preparação, a sua resposta, entendeu? 50 minutos, né, eu acho que é questão de processo penal, pela divisão que nós propusemos aqui, ela é um tempo reduzido. Eu bato o martelo aqui que 50 minutos é um tempo reduzido para responder essa questão. Justamente porque o ideal é você explorar o máximo de linhas, tentar aproveitar o máximo de linhas que a questão está te dando, né? Então, a gente já percebeu aí que são 30 linhas, então, fazer um esqueleto bem montado, né, para que a sua questão, sua resposta, ela se encaixe naquelas 30 linhas ali, né? Mas é lógico, não adianta o examinador, com essa quantidade enorme de provas para corrigir, ele sabe diferenciar muito bem aquelas questões, aquelas respostas que são bem feitas, bem fundamentadas, com conteúdo, daquelas respostas que estão apenas enchendo linguiça. Então, reitero aqui, é importante colocar o máximo de respostas corretas que você tiver a respeito do tema. E treinar. É isso que nessa parte de processo penal, eu queria dizer para vocês. Né? Talvez cada um tenha a sua estratégia, né, de montar, de ir para a segunda fase. Alguns vão naquela matéria que tem mais afinidade, né? De repente já olhou a prova, já identificou a questão de processo penal. Então, é uma resposta que você tem total domínio, segurança, talvez seja interessante, de fato, começar por ela, né? E ali você já vai ficando mais seguro, já vai discorrendo, exercitando a mão, tirando um pouco aquela tensão, né? E, de repente, você até consiga fazer ela num prazo
menor, num espaço de tempo menor. Então, de repente, se você tivesse aí 50 minutos para fazer a questão, mas é uma questão que você já domina, você faz ela em meia hora, né, 40 minutos. Então, isso já te dá uma segurança, uma tranquilidade para você continuar na sua prova. E, né, sem querer criar aqui para você uma estratégia definitiva, mas são algumas dicas que você pode usar na hora de fazer sua prova para você baixar um pouco a adrenalina, aumentar um pouco a sua concentração, melhorar aí, ter uma prova um pouco mais tranquila, né? O aluno que chega nessa segunda fase para delegado, ele tem um grande conteúdo em processo penal, em penal, então acho que conteúdo não vai faltar para você fazer a sua prova. De fato, que muita gente se atropela na hora de você colocar no papel, fazer uma resposta concisa, com conteúdo bom, né? Intercalando conteúdo de lei seca, conteúdo de jurisprudência, conteúdo de doutrina, para que a sua resposta fique completa, né? Concatenada, uma resposta inteligente e fácil de ser entendida, né? Então, eu acho que a gente não precisa ficar afoito, temeroso aí nesse momento. O curso está aqui para isso, para dar as dicas e deixar você preparado para a ocasião da prova. A partir do momento que você tem aquela sensação de estar preparado para fazer a prova, as coisas vão começando a se encaixar, entendeu? Então, eu acho que eu sou o último aqui dos professores que passou por isso, né? Como eu já falei. Então, eu acho que eu tenho um pouco mais de proximidade com os colegas aí, com os candidatos, para poder passar essa mensagem de tranquilidade. Né? Renan, você tocou num ponto interessante, se me permite um pouco. Só para falar, para dar importância disso que o Renan está falando, da questão da gente ter uma tranquilidade na hora da prova, da gente ter a mão mais solta na hora da prova. Como é que você faz para você chegar assim? Isso é treinando em casa. Então, falando um pouco do nosso curso para vocês aqui, aqueles que não conhecem, porque eu já vi que temos vários que são alunos, que já foram nossos alunos aqui das rodadas de simulados. Nas rodadas de simulados, pessoal, nossa meta é justamente deixá-los ali muito tranquilos no dia D, no dia da prova, você virar a sua prova lá, olhar as questões. Nossa meta principal, acertar a questão ou o tema que está sendo cobrado. Então, você já estudou conosco durante o curso, você olhou o tema ali, por exemplo, na prova do Maranhão, que nós lançamos aí, quando nós lançamos, nós tivemos 100% de aprovação, porque eram 10 questões discursivas, e das 10 nós acertamos integralmente 6. Então, veja só, perguntei lá sobre ação controlada numa das rodadas de simulados, chamei a atenção dos alunos qual é o detalhe que eles tinham que colocar na prova, e caiu exatamente ação controlada. Da mesma forma, caiu quando a gente trabalhou em outros concursos aqui para delegado de polícia. Por isso que os nossos índices de aprovação costumam superar aí 90%, chegar muito próximo de 100%. Nossa meta principal é acertar o tema. Então, você vai ter 6 rodadas de simulados para treinar questão idêntica à prova. Claro que o ideal é você fazer o simulado como se você tivesse no dia da prova, cronometrando, você não se enganando, sem acessar a Vadmecum, sem acessar a internet, você responder como se estivesse no dia da prova. Aí nós, professores, cada um vai ter elaborado a sua disciplina, eu com penal, Renan processo, Perinho constitucional, o Chester com a peça profissional, nós vamos fazer uma correção individualizada da sua prova. Então, eu falava, Vinícius, por exemplo, aqui na sua resposta, na linha 13, você cometeu um erro de português aqui, você usou mesóclise aqui, na verdade não era o caso. Na linha 17, você citou o princípio de forma errada. Então, nós vamos apontar eventuais falhas de português, assim como está no edital. Os mesmos critérios da banca nós vamos adotar e pontuar vocês, para vocês entenderem ali como é que funciona. Além disso, você vai receber uma resposta, qual seria a resposta ideal. Então, nós vamos elaborar a questão, que a gente imagina que possa ser cobrada, vamos elaborar a resposta na questão 30 linhas, sem citar súmulas, sem citar artigos de lei, como se fossem vocês respondendo no dia da prova. O professor Rochester fará isso na peça profissional, atentando para 60 linhas e sem autorização de Vadmecum.
E depois nós vamos, após apresentar a questão, a resposta ideal para vocês, que vai ficar arquivado para vocês estudarem, a gente traz um aprofundamento, alguma indicação de leitura, alguma indicação de algum artigo, de algum livro específico, algum tema importante para você aprofundar em relação àquele assunto que nós estamos apostando que caia. Depois, os professores farão um vídeo, uma pílula, de 5 a 10 minutos, explicando a questão para vocês, que nós fizemos, e apontando quais foram os principais erros que os alunos cometeram naquela questão, para vocês não fazerem isso, para isso não se repetir na hora da prova. A hora de errar é agora, a hora de errar é no simulado. Então, vocês farão 6 simulados assim. Vocês vão treinar bastante peça, treinar muito questões de penal, eu vou fazer questões com problemas para você tipificar, ora, questões para vocês discorrerem, para a gente treinar todo tipo de questão que possa vir na sua prova. Vocês têm o grupo do WhatsApp, esta é uma ferramenta de estudo também fundamental. Nós, professores, estaremos num grupo fechado com vocês, alunos, e ali nós apresentaremos para vocês diariamente questões desafio. Então, são outras questões, outros temas que não serão abordados nas rodadas simulados e que, eventualmente, podem ser cobrados no dia da sua prova. Questões desafio, vocês podem sanar dúvidas conosco ali a respeito das rodadas de simulados, de eventuais dúvidas que vocês têm. Então, realmente, é um curso completo. E aqui, o que é o mais interessante da Advero? Nós acreditamos tanto nesse nosso curso, eu reputo aqui, do nosso portfólio de produtos, o mais interessante que nós temos, nós acreditamos tanto que vocês têm aqui a garantia de satisfação. O que seria essa garantia de satisfação? Vocês adquirindo o nosso curso, vocês realizam a primeira rodada conosco, e se vocês, após receberem ali a correção individualizada do professor, após ver o vídeo do professor, ainda assim receberem as questões, se vocês ainda assim não tiverem satisfeito com o método, achar que não se encaixa para você, você pode pedir todo o dinheiro que você investiu ali de volta, sem qualquer burocracia. Você manda um e-mail e fala, não tenho mais interesse no curso, você será ressarcido. Tá bom, pessoal? Então, isso é uma garantia de satisfação que nós temos aqui. Já falamos bastante, 1 hora de live, aí eu vou pedir aos professores que façam as considerações finais, depois eu volto com a última palavra e passo para vocês um cupom de desconto hoje, algo inédito que eu nunca vi aqui na Advero, tá bom? Então, vou passar primeiro para o professor Perim. Tá com você aí, Perim. Só para finalizar, pessoal, reiterando, né, essa importância da preparação ali, como eu já disse, para a prova de segunda fase é importante treinamento, tá? Escrever bastante, concatenar. Quando você tem alguém corrigindo, quando você tem alguém criticando, tá? Seja, principalmente a crítica que a gente faz ali, entre aspas, né? É uma crítica construtiva. A gente vai indicar para você, olha, você está falhando aqui, você está falhando acolá. Quando você não tem essa orientação, fica um pouco mais difícil. Eu já fiz provas de segunda fase, no primeiro momento não fui orientado, né, não tive oportunidade de ser orientado e tive dificuldade. Tá? Com o tempo ali, quando foi passando outras segundas fases ali, aí com o tempo a gente vai ganhando uma experiência e isso facilita. Agora, quando você tem essa possibilidade de ter alguém te orientando, tá? No caso aqui, por exemplo, do curso, eu estou em Direito Constitucional, tem o professor Rochester, o professor Renan, o professor Eduardo, tá? A gente procura fazer o quê? Procura explorar o melhor de vocês. E já estamos aqui, principalmente eu, professor Eduardo, que a gente está aqui em rodada de simulados há um certo tempo, tá? A gente percebe que os alunos, rodada após rodadas, têm uma melhora significativa. Tá? Então, assim, o aluno também, ele vê essa melhora, e a gente sempre exalta isso daí. Tá? Quando o aluno, eventualmente, pelo menos aqui, né, Eduardo, me corrija se eu estiver errado, nunca tivemos nenhum caso aí de um aluno que tenha regredido. Pelo contrário, os alunos sempre progridem. E isso a gente vai sempre exaltando. Fala, olha, você melhorou aqui, você melhorou quando você concatenou suas ideias, você expôs melhor os seus motivos aqui, e isso facilita. Então, pessoal, a preparação direcionada que a gente fala, ela é muito importante. Tá? A vocês aí que vão fazer também a segunda fase, tá? A gente está aqui à disposição. Tá? Quem eventualmente aderiu ao curso aqui, será um prazer aqui auxiliá-los e com certeza em breve aí seremos colegas aí de profissão. Sucesso a todos e até a próxima. Passo a bola para o professor Eduardo novamente. Ô, Perim, legal. Passar para o professor Renan agora, então, fazer as suas considerações finais. Fica à vontade aí, Renan.
Bom, pessoal, acho que foi muito esclarecedor aí. Quem estava na dúvida teve a oportunidade de ter algumas indicações aí de como funciona o curso, né? Essa preparação, essa importância da preparação, acho que é fundamental. Bom, vai ser um prazer enorme ter vocês aqui, sendo colega de trabalho aqui. Eu acho que para mim vai ser uma oportunidade inédita de fazer esse link entre os colegas entre os candidatos que estão fazendo o concurso e depois se tornando colega de trabalho. Eu acho que eu estou um pouco ansioso aí para ver isso, né? Até um pouco de vaidade, de certa forma. Estou feliz por conta disso. Enfim, quero parabenizar a todos aí por ter avançado nessa fase e dizer que o jogo ainda está aberto, né? Tem tal possibilidade aí de avançar muito nessa segunda fase. Enfim, a preparação é muito importante. A gente está aí preparado para ajudar vocês e auxiliar todos vocês nessa etapa tão importante aí do concurso. Um grande abraço. Valeu, obrigado, Renan. Um abraço aí, o prazer é todo nosso, viu? Professor Rochester, suas considerações finais. Acionei o meu mute aqui. Bom, primeiro, mais uma vez agradecer a todos pela confiança e por terem participado, tirando dúvidas. Ressalto aí todas as palavras do professor Fontes a respeito do curso. Trago, inclusive, uma experiência pessoal. Eu, quando me preparei para concursos públicos, eu estava na Escola da Magistratura. Eu fui aluno da Escola da Magistratura do Rio e nós realizávamos provas dos módulos, né? Porque lá, a cada 2 semanas ou 1 semana de duração do módulo, tinha uma avaliação final do módulo. Então, nós elaborávamos questões, respondíamos questões o tempo todo, toda semana. Além disso, nos estudos em casa, eu elaborava simulados, eu fazia no tempo que eu poderia estar fazendo uma prova, ia lá, perguntava aos professores, não havia essa oportunidade que hoje o curso Adverum proporciona de ter professores ali se dedicando à correção individualizada, apontando cada erro. Os professores apontavam o erro de forma assim, muito superficial, não é? Você abordou isso, faltou abordar aquilo, coisa e tal, coisa superficial. Ao final da aula, quando você encontrar um professor com boa vontade para ler aquilo que você escreveu em casa. Então, essa é uma oportunidade de ouro que atualmente a tecnologia nos proporciona. Então, isso é espetacular. Só quem não teve tem ideia do quanto isso daqui que nós estamos fazendo é algo assim, extremamente relevante para o candidato. Não é? Então, faltou indicar uma bibliografia. Nós temos o livro do professor Márcio Alberto, aqui, do professor que é da Adverum, do SES, que traz temas de práticas policiais. Temos o livro do Adriano Souza, também do Mato Grosso, de prática policial, ele traz peças processuais. São 2 livros de referências, se vocês quiserem uma indicação bibliográfica. Tá? E, obviamente, o curso ele tem esse diferencial de professores que estão muito tempo na carreira, no caso, mesmo não estando tanto tempo assim, mas já está gabaritado, nasceu para isso, que é o caso do professor Renan, nasceu para ser professor, e a gente está aproveitando essa expertise dele aqui no grupo. A Adverum ganha muito com a sua experiência, né, em concursos públicos e em provas discursivas que eu também já fiz de segunda etapa. Vocês podem estar na dúvida de eu não sei ainda se eu estou dentro das vagas, eu estou em cima da nota de corte. Meu amigo, você só está fora do páreo se você foi eliminado. Se você não foi eliminado, você está dentro. E seu desempenho pode melhorar muito na segunda etapa. Isso aconteceu comigo no meu concurso. Eu fiquei em cima da nota de corte e, posteriormente, o desempenho discursivo foi muito melhor, justamente porque eu já havia treinado muito na escola de magistratura e em casa em questão discursiva. Então, quando eu fiz 3 dias de questão discursiva, que foi aqui no Rio de Janeiro, foram 3 dias, cada dia eram 3 matérias com 3 perguntas discursivas.
né, e 3 dias seguidos, coisa extremamente cansativa, mas de alguma maneira eu já estava preparado para aquilo dali. Então, para mim, foi prazeroso fazer a segunda etapa, não obstante a tensão e o nervosismo. Então, deixo aqui para vocês a solidariedade de que vocês estão fazendo a melhor escolha quando optam em adotar como critério de estudo a elaboração de simulados. Então, fiquem com Deus, bons estudos e contem com a gente para aquilo que vocês precisarem. Obrigado, Rochester. Então, pessoal, queria agradecer aí a audiência de todos vocês, dizer que além dessas rodadas simuladas, também nós temos um combo que vocês podem adquirir, ou isoladamente, de aulas, videoaulas, que aí sobre esse concurso, sobre questões, sobre peça, professor Perim, constitucional, eu com direito penal, e o professor Márcio Alberto com peça profissional e também peça prática. Vou colocar o cupom de desconto aqui para vocês, ó. Então, é em comemoração ao aniversário do professor Renato Saraiva, 51 anos, 51 CERS adverum, tudo em maiúsculo, tá bom, pessoal? Nós ainda temos 13 vagas para a terceira turma, então essas 13 vagas vão ter desconto de 21%, deixa eu até anotar aqui, ó, 21% de desconto. É um desconto substancial para os padrões adverum, né? O máximo que eu tinha visto até hoje era 10%, então 21% para vocês. Lembre-se da garantia de satisfação que vocês têm. E outra, esse desconto é válido aí até sexta-feira ou até esgotarem essas 13 vagas aí, o nosso terceiro lote, tá bom? Estou na torcida demais por todos vocês, nós professores aqui estamos à disposição de todos, a Adverum está à disposição, nas redes sociais, nos contatos aí que vocês têm, fiquem à vontade, sintam-se à vontade para nos questionar sobre algo que a gente possa esclarecer sobre o curso, sobre o concurso, estamos à inteira disposição e na torcida por todos. Nós sabemos aí que não é uma fase fácil, mas você estudar para a segunda fase é um estudo diferente, você vai ganhar muita bagagem com isso, você pode ter certeza, e se você está aprovado ou está na nota de corte muito próximo ali, não deixe de estudar, porque você tem grande chance de reverter o jogo, de ganhar uma nota altíssima, como falou aí o professor Rochester, isso aconteceu na vida dele e também com o professor Renan. Tá bom, pessoal? Agradeço a participação de todos aí, aos meus colegas, amigos, aí, os professores Renan, professor Perim, professor Rochester, mais uma vez aí estamos juntos. Valeu pelo profissionalismo e pelo brilhantismo aí de todos vocês no exercício aí da profissão. Um abraço a todos, estudem inteligente, estudem Adverum. Abraço.